Estamos na lição de número 4 com o título O Ministério Avivado de Jesus. É muito interessante esta aula, porque mesmo Jesus sendo Deus, o apóstolo Paulo deixou bem claro, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Então Jesus nasce da jovem Maria, então ele é 100% homem e continua sendo Deus, mas só que ele não usou a sua deidade, não usou a sua divindade. Então Jesus, quando ele é batizado no Rio Jordão pelo seu primo João Batista, ali ele foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre ele e agora ele faz uma grande obra. Isso nos indicando que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, né? Então a leitura bíblica em classe, ela se encontra em São Lucas capítulo 4, do versículo 14 ao 22, e o nosso texto áureo está dizendo: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, versículo 14. Então está dizendo que assim que ele foi batizado nas águas, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, e aí ele vem e já inicia então este grande ministério, né? Verdade prática, o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Nós vamos agora para a nossa introdução, aonde está dizendo: Jesus iniciou seu ministério na Galiléia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. E isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia e ali ele começa uma grande obra, né? Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Na primeira parte aqui, o título: Jesus e a pessoa do Espírito Santo. No item 1, o Espírito Santo na vida de Jesus. Então vamos ver aqui a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. Nós vamos ver a letra A no nascimento, nós vamos ver a letra B no batismo, e nós vamos ver a letra C na tentação. Então, é o Espírito Santo atuando desde o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, ali no nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia. O anjo Gabriel deu a seguinte notícia àquela jovem Maria. Então, ele diz assim, ó: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então nós estamos vendo aqui a atuação do Espírito Santo já no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino no ministério da encarnação, porque a Bíblia diz, né, deixa bem claro, que o verbo se fez carne. O que é encarnou? É diferente de reencarnação. A reencarnação é um ensinamento que acredita que uma mesma pessoa, né, quando ela morre, ela vai voltar a viver num outro corpo, numa outra vida, mas a encarnação significa que o verbo que é Jesus, que é a palavra de Deus, que sempre existiu porque ele é Deus, ele tornou-se carne. Então diz encarnação, o verbo tornou-se carne. Então o Espírito Santo, veja bem, sob a virtude do Espírito Santo, nosso Senhor tornou-se o Emanuel, significando que Deus conosco. Então ele vem à vida através daquela jovem, né? Deus usando aquela jovem chamada Maria. Letra B, no batismo, antes de iniciar o seu ministério na Galiléia, Jesus submeteu o seu batismo do seu primo João Batista ali no Rio Jordão. E quando ele vem até João Batista mesmo disse a ele, né? Mas eu careço ser batizado por ti. E Jesus disse a ele que era para se cumprir as escrituras. Então Jesus ele batizou nas águas, não porque ele precisasse ser batizado nas águas, mas para que nos desse o exemplo, porque o batismo nas águas significa o quê? Uma mudança de vida, significa o início da caminhada. Então, por isso que a pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser batizada nas águas, que no próprio ide de Jesus, na própria ordem, né, de Jesus Cristo ali, ide por todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura, diz: quem crer for batizado será salvo. Então, por isso que é tão importante, né, o batismo que o João Batista realizava ali e que depois todos os apóstolos, discípulos de Jesus, passaram a realizar. E a Bíblia deixa bem claro em João capítulo 4, Jesus mesmo nunca batizou ninguém, viu? Então João, quando estava batizando, o próprio Espírito Santo havia revelado a ele que quando ele estivesse batizando, ele viria alguém, o Messias, que ele era o precursor. Como que ele saberia quem era o Messias? Porque o Espírito Santo deixou bem claro para ele: olha, você vai saber quem é o Messias, porque sobre ele vai descer o Espírito Santo.
Então diz assim, ó, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então João viu isso. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado em quem me compraz, ou em quem tenho prazer. Então aqui nós estamos vendo a atuação da Santíssima Trindade, porque o Pai no céu dizendo, este é o meu filho que me dá prazer, este é o meu filho em quem me comprazo. E o Espírito Santo descendo em forma corpórea, em forma de pomba. E o Senhor Jesus Cristo saindo das águas, andando, saindo das águas. Estamos vendo aqui a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Letra C, na tentação, porque assim que o Espírito Santo veio sobre Jesus, aí diz assim a palavra do Senhor, diz assim, ó, pelo Espírito, então ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então o Espírito Santo leva ele ao deserto, ele passa por aquela prova, e ali ele passa 40 dias e 40 noites em jejum, e diz o seguinte, 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Há pessoas que têm dúvida, né? Ah, Jesus teve fome, mas ele bebeu água. Não, Jesus não bebeu água e nem pão. Ele jejuou. Alguém diz assim, mas ninguém consegue ficar 40 dias sem comer e sem beber. Veja bem, Elias ficou 40 dias sem comer e sem beber, porque quando o anjo o alimentou, e Moisés também ficou por 2 vezes 40 dias, 40 noites sem comer e sem beber, fazendo aquele jejum, onde Deus dá a ele, né, lá a tábua dos 10 mandamentos, depois ele volta lá, e o Senhor manda que ele escreva as tábuas dos 10 mandamentos, correto? Então, quando nós vemos esse jejum, que foi um jejum especial, com a graça de Deus, é claro, né? Então, quando nós formos jejuar, nós não ensinamos ninguém que jejue mais do que um dia. Por quê? Você vai apresentar o seu jejum, você começa pela manhã, pode ir até na hora do almoço, até as 3 horas da tarde, até as 6 horas da tarde, mas não faça jejuns prolongados. Por quê? Porque o que manda, na verdade, não é a quantidade, mas sim a qualidade, viu? O seu coração para com Deus. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando o quê? A poderosa palavra de Deus. Ele sempre dizia, está escrito. E assim ele venceu o diabo pelo poder do Espírito Santo, usando a palavra do Senhor Jesus. Amém? No item 2 aqui, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia. Então, ali pela Galileia, então, ele começa o seu ministério, né? A leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Por quê? Porque quando ele volta, ele entra na sinagoga e é pedido a ele para ler a palavra, e ele abre lá em Isaías, ele começa a ler dizendo o seguinte, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga ficaram fitos nele. Então começou a dizer-lhes, dizendo o seguinte, olha só, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Então eles ficaram maravilhados com as palavras que Jesus dizia. Né? E por que está dizendo para evangelizar os pobres? Porque geralmente isso aí é uma coisa assim que acontece e a gente com os nossos próprios olhos a gente consegue, infelizmente, né, isso acontece e nós conseguimos perceber isso, que as pessoas que têm dinheiro, que são ricas, geralmente confiam no seu braço, confiam na sua inteligência, confiam no seu dinheiro, né? De um modo geral, nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados do coração. Só para explicar, quebrantados do coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeter-se à vontade de Deus. Por isso nosso Senhor veio tocar o coração dos homens, ainda mais ele também fez um convite, né? Os cansados e oprimidos, ele veio a pregoar liberdade aos cativos, aos que estão sujeitos à escravidão do pecado, deu vista aos cegos e pôs em liberdade os oprimidos. Então, desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. Então o Espírito Santo, ele estava ali capacitando, ajudando, fortalecendo, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém pode dizer, mas pastor, Jesus não é Deus? Sim, Jesus é Deus, mas ele agiu como homem e venceu como homem, viu? Jesus não venceu como Deus, porque se ele fosse vencer como Deus,
Hoje seria impossível para nós vencermos, porque nós iríamos dizer o seguinte: tu venceste, Jesus, porque tu é Deus. Não, o apóstolo Paulo deixou claro, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. É como se ele tivesse abrido mão da sua deidade ali, para quê? Para passar a sua vida terrena aqui como 100% homem, né? Não deixou de ser Deus, mas não usou a divindade. Tá certo? Então guarde isso no seu coração. Jesus venceu como homem e nos dá condições de vencermos também. Amém. Parte 2. Na parte 2 da nossa lição, com o título Jesus e a oração em seu ministério. Vamos ver então o valor e a importância da oração. O valor da oração, que no item 1, a oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos Evangelhos, em Mateus capítulo 6, verso 9 a 13 e Lucas capítulo 11, versículo 2 ao 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida, sem hipocrisia e sem exibicionismo, né? Então não é quem ora melhor, não é quem prega melhor, não é quem profetiza mais, é um coração sincero diante de Deus. Dessa forma, uma pessoa avivada dirige-se a Deus como Pai, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, santifica o nome dele, deseja a vinda do seu reino, né? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então nós temos certeza que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. E diz mais, né? Nós cremos o quê? Nós somos dependentes do Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E confessa também os pecados. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendidos. Então, ela suplica por proteção de Deus. E, finalmente, sabe que dele é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a viver uma vida de oração. No item 2 aqui da parte 2, uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher os seus discípulos, fez uma oração de gratidão a Deus, né? Quando ele diz ali que o Senhor Jesus, ele revelou essas coisas, né? aos humildes, revelou a sua palavra aos humildes de coração. Então fez essa oração de gratidão a Deus, né? Por se revelar aos humildes, por ocasião que ele enviou 70 discípulos ali. Logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai, por meio da oração. Então nós vamos ver também lá no Getsemane. No Getsemane, a aflição de Jesus, a tristeza dele era tão grande, que a Bíblia diz que dos seus poros, né, ali junto com o suor, aquelas gotículas também saía gotículas de sangue. Por quê? Porque a aflição, aquela carga emocional era muito grande sobre o Senhor Jesus Cristo. Todavia, a oração ali no Getsemane foi essa, né? Senhor, se possível for, passa de me este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia. A oração teve um papel importante no ministério terreno de Jesus. Então vamos lembrar sempre disso. Não seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a tua vontade, ó Deus Todo-Poderoso. Parte 3 e última da lição, uma vida na unção do Espírito. Precisamos viver essa vida na unção do Espírito, né? Com unção nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Então ele tem um aqui, ó, a unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Então ele exerce liderança administrativa, atividade do ensino, né? Alguns até mesmo atuam também na área da música. Por isso é muito fácil essas atividades caírem numa rotina, numa mesmice e se tornarem meramente burocráticas. Então o obreiro tem que tomar este cuidado, estar aqui nessa vida de oração, pedindo a graça do Senhor, para que o Senhor esteja sempre renovando ele, né? Mas o obreiro ungido, que ele é dirigido ali pelo Espírito Santo, ele renova suas forças, não permite que veja a obra do Senhor, né, como um mero olhar humano, mas de maneira graciosa vê a confirmação do seu ministério, quando o Senhor salva vidas, quando o Senhor renova almas, quando o Senhor renova casamentos, quando o Senhor dá direção, né, na vida das pessoas que estão ali aflitas com problemas. Por isso o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. Esses exercícios piedosos são alimento espiritual diário, né? E permanece de todo
e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. No item 2, a unção do Espírito na vida do crente. Veja bem, nós acostumamos muito cobrar muito dos obreiros, dos pastores, mas todo crente, todos os crentes têm o dever de viver na unção ou na direção do Espírito Santo. Então, viver uma vida na unção do Espírito Santo não é privilégio apenas de obreiro ou do ministério, né, da igreja. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, mais precisamente, Deus chamou cada crente para comunicar, para pregar, para anunciar o evangelho em todos os lugares que os seus pés tocarem. Ele é bem claro em dizer: ide por todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo. Então é uma ordem do Senhor Jesus Cristo, viu? Para isso a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito Santo. Então exerceremos influência poderosa, né, na nossa família, na faculdade, na sociedade. Agora a pergunta minha é o seguinte: estamos influenciando ou estamos sendo influenciados pelo mundo? Então, se nós estivermos influenciando, o Espírito Santo está nos envolvendo, o Espírito Santo está nos dirigindo. Mas se estamos sendo influenciados, estamos negligenciando a obra do Senhor, a palavra de Deus e os bens que o Espírito Santo nos dá. Amém? Conclusão, nesta lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Então, se Jesus precisou da ajuda do Espírito Santo porque ele atuou como homem aqui na terra, nós claramente somos humanos e sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós não podemos nada. Jesus mesmo falou em São João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Então Jesus opera em nós através do Espírito Santo, então ele nos capacita e nos ajuda para nós o servirmos e também anunciarmos a sua palavra. Amém? Vamos para as perguntas. Número 1, segunda lição: qual é o papel do ensino, qual é o papel do Espírito Santo no ministério da encarnação, no nascimento de Jesus? O Espírito Santo ele foi como executor divino no ministério da encarnação. Sob virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou Emanuel e veio ao mundo, né? O Emanuel significa Deus conosco. Pergunta 2, cite pelo menos 3 objetivos do ministério de Jesus ao ser ungido pelo Espírito Santo. Qual foi o objetivo? Para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração e apregoar liberdade aos cativos. Está na leitura bíblica em classe, viu? A nossa leitura bíblica em classe. Pergunta 3, o que a oração do Pai Nosso revela? Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Pergunta 4, o que o obreiro não deve negligenciar? A oração, o jejum e o estudo devocional da palavra do Senhor. Pergunta 5, por que Deus chamou cada crente? Ele chamou todos os crentes, né? Isso é verdade. Então Deus chamou cada crente como um comunicador, um anunciador, um apregoeiro, um pregador do evangelho em todos os lugares que pisaram os seus pés. Esta é uma ordem do Senhor Jesus Cristo: ide por todo mundo e pregou o evangelho a toda criatura, quem quer for batizado será salvo. Então faz parte da nossa essência como crente anunciar. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de Jesus, está cheio da palavra, está cheio do Espírito Santo, falaremos com certeza então concernentes ao evangelho. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula.